Oi, Rafael, vamos lá. Agora entrando no terceiro item, que é sobre o evangelho, né? O gospel, qual é o evangelho que deve ser pregado e, né, as diferentes vertentes. Antes de entrar específico nas mais conhecidas, eu queria voltar para a igreja etíope. Porque a igreja etíope tem uma característica tão diferente. Então, eu queria ler um texto da nossa Bíblia, que está lá em Atos 8, 26 a 40. Tá? Eu vou ler. É a história de Filipe e o etíope. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se a seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Ou seja, a comunidade etíope recebeu o anúncio do Evangelho de Jesus, as boas novas de Jesus, através de Filipe ao eunuco, citado em Atos, capítulo 8, 26 a 40. O eunuco, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Bom, está aí o evangelho anunciado para um oficial importante da rainha etíope da época de Jesus, certo? Então, o evangelho pregado para os etíopes nesse termo. Bom, eu já falei da comunidade Beta Israel. Eles enfrentaram muita perseguição religiosa, discriminação, opressão, violência. E a tradição deles é de que o filho da rainha de Sabá, né, o Menelik, que nasceu na Etiópia, ele era filho do rei Salomão. Tá? Então toda a tradição da igreja etíope, ela atesta que o rei Salomão era pai de um filho com a rainha de Sabá. Esse filho era Menelik, né, que se tornou rei de Etíope, e cuja descendência, ou seja, o filho de Salomão com a rainha de Sabá, Menelik, a descendência dele é a base para a instituição da dinastia de reis atuais da Etiópia. Tá? Então, os reis etíopes atuais, eles são entendidos como reis a partir da descendência de Menelik, filho de Salomão com a rainha de Sabá. Então, isso tudo é uma continuação histórica, né, de Salomão com a rainha de Sabá, o rei Menelik, e os reis atuais etíopes são, desde 1800, eles reinstituíram isso em 1800, e
é uma dinastia de reis descendente de Menelik, descendente de Salomão, na igreja etíope. Bom, esse era o primeiro ponto que eu queria trazer sobre o Evangelho, né? Então, sim, chega a igreja etíope. A igreja etíope tinha uma comunidade judaica, né, que hoje ainda existe, que é Beta Israel, mas 65% da população etíope hoje é cristã porque Felipe pregou para o etíope lá. Então, esse trecho que a gente lê na Bíblia gerou 65% da população etíope como cristã ortodoxa, né, cristã ortodoxa, seguindo o cristianismo, com uma Bíblia de 81 textos. Então, é uma riqueza muito grande entender a Bíblia etíope. Continuando.